estamos começando aqui hoje o E aí, doutor? Tô aqui com o Manuel. A gente é médico, a gente tem uma carreira um pouco diferente, né, Manuel, na medicina, e a gente queria compartilhar essa ideia de ir além da medicina e até dos aspectos humanos da tecnologia, que pouco se fala, né? A gente tem uma ilusão muito grande sobre a tecnologia como algo muito técnico e esquece, às vezes, do lado humano. Então, a ideia aqui é a gente colocar a luz, colocar os holofotes em conversas que os médicos têm, mas eles não gravam, eles não deixam isso registrado porque são pontos de vulnerabilidade mesmo e de incertezas. eh, E a gente queria colocar a luz nisso aí e, se possível, ajudar as pessoas que pensam, fora da caixa, né, pessoas que pensam ali, fora do senso comum ali da medicina assistencial ou mesmo da parte de empreendedorismo da medicina, que é tão ampla, né, que você pode ter desde uma clínica, que é algo mais consolidado já, até uma ideia que pode virar uma empresa, que pode virar um produto. E e aí, como que o que que você tem que fazer, né? O que fazer, né? Eu preciso pagar as contas, preciso pagar os boletos e também, eu me dediquei tanto à medicina, tanto tempo, né, 6 anos, depois mais alguns anos de residência, depois mais alguns anos de especialização, subespecialização. Mas aí eu tô notando que aquilo ali não é pra mim e não tô curtindo muito aquilo, e aí, vou continuar? Então, mais ou menos essa ideia que a gente quer passar, e também dar espaço para as pessoas que têm esse pensamento um pouco fora da caixa, que se sintam acolhidos aí nessa jornada. Então, a gente vai se apresentar aqui, esse é o episódio piloto, a gente tá gravando aqui de uma forma mais caseira, né, e do jeito que a gente gosta, mais à vontade, do jeito que a gente quer que seja a medicina pra gente, né, uma coisa mais livre, menos engessada possível. Então, me apresentando, eu sou o André, eu sou médico, sou radiologista, fiz radiologia, eh, trabalhei um tempo antes da radiologia, trabalhei como médico de saúde da família numa comunidade. E também, numa comunidade urbana e depois numa comunidade rural, que tinha até uma comunidade quilombola no meio, então, assim, aquela medicina lá da ponta mesmo, da assistência e pronto-socorro. E depois eu decidi pela radiologia, já gostava de radiologia, sempre gostei de radiologia, decidi ir pra especialidade, mas, durante a própria residência, a parte dos negócios, a parte do empreendedorismo já foi se aflorando ali. eh a minha carreira foi um pouco diferente, já me tornei sócio ali de alguns negócios durante a residência, aquilo ali, de certa forma, interferiu na minha formação. Trabalhei um tempo como radiologista também, só na assistência, vi que é importante não perder esse elo da medicina com os negócios. Agora eu me dedico à tecnologia, ao estudo da tecnologia e inovação, em um grande hospital em São Paulo, e assim, a minha carreira é um pouco diferente, porque eu acho que, assim, por eu ter vindo de uma cidade do interior, que eu amo muito, chama Dom Silvério, no interior de Minas Gerais, de 5.000 habitantes, e agora eu tô na maior metrópole da América Latina, em um grande hospital. Então, assim, por ter vivenciado essas 2 pontas, eu acho que em pouco tempo de carreira a minha visão conseguiu se ampliar um pouco, e eu queria passar um pouco dessa visão para as pessoas que eventualmente estão no início da carreira, não tiveram tanta oportunidade assim, não foram tão privilegiados como eu fui, e eu queria passar isso para frente. Eh, então é isso, queria que o Manel se apresentasse aqui também, falasse um pouquinho do que ele pensa, o que que você está sentindo aí, e o que que você veio fazer aqui. Fechou. Primeira coisa, prazeraço estar aqui, Abraço. projeto piloto, vamos lá, Outro. pilotão. Primeiro, antes de até me apresentar, eu queria falar que esse cara aqui, ele fala que tá num grande hospital, mas ele não citou o nome do hospital, é apenas o Albert Einstein, tá? Só pra vocês terem consciência disso, o hospitalzinho que ele tá é excelente, é referência, monstro.
Então esse é um ponto importante que ele não citou aqui, mas eu cito por ele, tá, acho que é importante. Mas assim, a ideia é justamente essa, a gente trocar ideia sobre outros assuntos, não só medicina, como tecnologia, empreendedorismo, entender um pouco mais, às vezes, sobre produtos, sobre marketing, sobre negócios. A gente não aprende isso na faculdade, a gente não aprende isso na residência, muitas vezes, depende muito. Excepcionalmente, o André, ele aprende isso porque ele tá tendo ele faz um fellow de gestão, inovação, inteligência artificial, então ele aprende isso, né, concomitante a outra área da radiologia, e a gente não tem isso geralmente, né, se você é da cirurgia geral, da clínica, não sei o que que você faz, deixa até aqui nos comentários, por favor, pra gente poder saber, pra gente até entender quem que é o nosso público, a gente sabe que são médicos e que provavelmente são pessoas que querem pensar fora da cachola, né. Mas vou explicar brevemente sobre meu background ali, explicar o que eu tô fazendo atualmente, que eu acho que para esse primeiro episódio é interessante o pessoal entender com quem que eles estão conversando, né. Então, eu sou de Porto Velho, Rondônia, eu me formei ali em 2020, na metade do ano, por causa do covid, né, acabei me formando na metade, era para me formar no final. Fui para Pontes Lacerda, no Mato Grosso, trabalhei com covid, prestei provas de residência de radiologia. Fui aprovado em 8 lugares e aí optei por fazer na FAMERP, em São José do Rio Preto, no hospital de base. Só que, estrategicamente, para a parte financeira, para eu conseguir ir tranquilo para a residência, eu optei por servir as forças. Então fui para o exército no Acre, na fronteira com a Bolívia. Meu plano inicial era, aeronáutica em Porto Velho, eu fui pra fronteira com a Bolívia no exército, mas tá tudo bem, foi uma experiência muito rica. E aí eu fui pra residência em 2022, eu comecei a residência de radiologia, terminei agora em 2025, em março. E nesse meio tempo eu comecei a trabalhar na Afya, né, na verdade eu comecei a trabalhar numa startup que se chamava Além da Medicina, que tinham 3 pilares: finanças para médicos, a parte de consultório particular, como se fosse um MBA, e a parte de mentoria para prova de residência médica, que foi a parte que eu fui chamado para trabalhar, porque eu tive bons resultados ali quando eu fui prestar a prova de residência. Então comecei como mentor, virei supervisor e aí virei coordenador do produto. Virei creator e atualmente eu sou editor-chefe de conteúdo ali para a parte da mentoria. E aí, nesse meio tempo eu fui estudando muito sobre gestão, fiz curso de liderando a transformação digital na área de saúde, os livros que eu lia eram de gestão, os assuntos que eu conversava eram sobre gestão. Um ponto que eu não citei, acho que cronologicamente, a gente era uma startup, a Afya comprou Além da Medicina, então hoje a mentoria, o meu consultório particular e o Finanças Dominadas, eles são da Afya, né. Então a gente acabou transitando ali de uma startup para o mundo corporativo, então a gente sentiu bastante, porque o mundo de startup é execução, execução e vambora, e testa e erra. E no mundo corporativo é um pouco diferente. Você tem vários stakeholders ali, a AF ela é listada na bolsa, na Nasdaq, na Ibovespa, então muita coisa você tem que fazer pensando nos acionistas, então tem todo esse ponto que você tem muita burocracia, você quer implementar uma ideia e aí você tem que falar com o João, que marca uma reunião com o Antônio, que fala com o José. Numa startup não é tão assim. Então a gente sentiu isso na pele, foi interessante para esse amadurecimento. E aí, quando eu terminei a residência, eu fui para Porto Alegre, porque minha namorada mora lá. E ficava nessa ponte aqui, São Paulo-Porto Alegre, São Paulo-Porto Alegre. Trabalhando, optei por não atuar como radiologista. Pra você ter noção, André, não sei se você sabe, até hoje eu não peguei meu RQR, e tá lá. Caraca. O pessoal vai ver isso aí, já vai me descredibilizar. Mas tá lá meu RQE, não peguei ainda, mas vou pegar. Mas optei por não atuar como radiologista, porque eu comecei a ver que isso fazia muito mais sentido para mim, essa parte de gestão de produto, tecnologia e de estar trabalhando com um time comercial. Eu nunca tinha sido apresentado esse mundo e eu fui sendo aos poucos. E eu gostei muito desse meio. Então, tô trabalhando na AF até o momento e agora eu comecei um projeto, vou aproveitar para fazer um comentário, um breve pitch aqui para você. Mas aí eu te pergunto, você usa agenda? E se você usa agenda digital ou física? Agora pensa comigo e se responda aí, você que está assistindo. Se você tivesse a possibilidade, supondo que você usa Google Agenda, de mandar um áudio, um texto ou uma imagem pelo WhatsApp, e esse WhatsApp te respondesse: "Agendamento concluído com sucesso", e quando você olhasse lá no seu Google, estava lá, já agendado na cor que você quer, com o título que você quer, com a descrição que você quer,
com a duração que você quer daquele evento, no dia que você quer, isso ia facilitar a tua vida? Se isso ia facilitar a tua vida, é maravilhoso, eu fico muito feliz, porque quer dizer que o produto que a gente está criando é justamente para resolver um problema, que se chama Chronify, né, que é de Cronos, né, de tempo, e o Fi, que é de For You, né. Então, basicamente, é você conseguir fazer agendamentos de forma automatizada através do WhatsApp. Hoje eu estou vivendo esse projeto em paralelo com a Afia, com mais 2 sócios e um parceiro, e a gente está desenvolvendo. E hoje a gente está dentro de uma como se fosse uma incubadora, que se chama Antler, que ela tem no mundo inteiro, e a gente tá na 7ª semana atualmente dessa aceleração aí, para ver se eles vão investir na gente ou não, para ver se faz sentido, se a gente vai ter tração, se a gente tem aquele PMF, né, que é aquele Product Market Fit, para ver se realmente faz sentido para o cliente, se a gente tira, realmente faz falta, realmente resolve uma dor, quem que é nosso cliente ideal? Né, a gente tá nessa fase aí da Crona. Então, para trazer sobre o nosso background, o meu background, o background do Andrezão, é basicamente isso. E aí eu acho que a partir daqui, a gente pode começar a puxar os assuntos pra área médica, Andrezão. Perfeito. E pessoal, só falando da Clonafy, né, e aí é até bom, você que é médico, você pode estar pensando assim, e eu por muito tempo eu pensei assim, antes de mexer com infoproduto e de entrar nessa parte, você fala assim: "Puxa, mas, esse cara tá me vendendo. Eu entrei aqui para ser um conteúdo para mim e ele tá me vendendo". O médico tem muito problema em se vender. Sim, Ele acha que ele tá sendo charlatão, ele acha que ele tá sendo ruim para os outros, mas quando você eu acredito que isso é uma coisa que quando você acredita na sua solução, você precisa saber se vender. E eu acho que o médico, você que está assistindo, você tem que se acostumar com isso, com o médico vendendo o seu produto. Se você faz uma cirurgia, essa cirurgia melhora a vida das pessoas, você não vende ela, então, assim, pra gente que tá na área de tecnologia, isso é muito mais tranquilo, porque a gente vive isso todo dia, relações comerciais, né, mas para o médico não. Para o médico isso é um tabu. Teve um colega que falou comigo e falou assim: "Cara, às vezes eu passo na minha cidade, eu vejo o pessoal da nail design abrindo um negócio gigante, e eu tô aqui super especializado e eu não consigo me ver abrindo um negócio". Então, eu acho que esse foi muito bom você começar com um pitch de vendas e eu quero que vocês acostumem com isso, porque, se a sua solução realmente impacta a vida das pessoas, você tem que saber se vender. E uma opinião pessoal aqui, eu tenho usado o Clonafy, que é pessoal, aí pra vocês entenderem, ele é um produto que está sendo desenvolvido, sim. então está em uma incubadora. Incubadora quer dizer isso, você está desenvolvendo ali o produto. Então essa é a fase que você praticamente, cara, você quer validar ali o produto, né, o Manuel vai saber falar disso mais, do que eu, mas assim, você precisa de pessoas testando para te dar o retorno e é a parte que não entra um centavo para você, pelo contrário, você gasta dinheiro para aquilo, então por que não se vender, entendeu? Então esse episódio aqui é patrocinado pela Cronafy, É, né. E eu vou pedir pro nosso editor que tá ali atrás da câmera colocar pô, coloca aí, por favor. coloca aí, por favor, o QR Code para o pessoal começar a usar aí, comecem a usar, dê o retorno pro pessoal, ajuda também, né. Eu e o Manel, pessoal, pra vocês entenderem, a gente se encontrou esse ano ainda num congresso de radiologia, que foi a JPR, e a gente começou a conversar, a gente foi apresentado por uma pessoa em comum: "Ah, queria que vocês 2 conversassem, acho que vocês têm ideias parecidas". Falando nisso, beijo pra Rafa. Rafa, obrigado por Rafa, ela isso. vai assistir, Ela vai, certeza. com certeza. E a gente começou a conversar lá, cara, e parecia que essa identificação que a gente teve do que a gente estava fazendo e das nossas ideias, de falar assim: "Cara, eu não tô sozinho no mundo". Eu não sou só eu que sou radiologista e tô a fim de mudar a parada, de fazer um negócio diferente, de empreender, de fazer um aplicativo. Eu lembro na JPR a gente até teve uma ideia de aplicativo, não foi pra frente, mas tudo bem, cara, a gente viu que aquele fomento ali de energia
pra colocar no lugar e que a gente não estava sozinho. Então eu acho que esse podcast é um momento das pessoas que estão assistindo e que têm esse pensamento, ter o que a gente teve lá na JPR de falar assim: "Cara, que massa, não tô sozinho, tem Uhum. uma galera fazendo isso, galera que sabe o que que é marketing, o que que é gestão, galera que tá lendo coisas que não são, relacionadas a patologias, a aspecto de imagem, no nosso caso como radiologista, mas também, na medicina se pode se aplicar". Então acho que esse também é o objetivo aqui. E um dos assuntos foi o seguinte papo que a gente teve opiniões um pouco diferentes e eu queria explorar isso, que foi assim, que o Manuel falou assim, bom, eu fiz radiologia e eu optei por não exercer a radiologia, porque eu gostava de gestão. Eu falei: "Manuel, eu formei alguns anos antes de você, eu acho que 2 anos, 1 ano, 2 antes dele, e 2 anos antes do Manuel". Eu falei assim: "Manuel, eu já fiz isso, cara, e assim, eu não foi tão bom pra minha saúde mental, por quê? Porque eu não estava preparado para que pra ser comerciante, para mexer só com marketing e abandonar a medicina". E depois, para mim, o retorno foi muito dolorido, assim, eu tive que voltar como se eu tivesse no R2 de novo, né. Para quem não sabe, só eu preciso contextualizar isso. Então, eu entrei na residência, e na residência, quando eu estava no R1, eu, propus para o meu chefe, até então chefe da residência, que é o doutor Matheus Queiroz, um abraço para você também. Na pandemia, e o Matheus falou assim ele tinha já um curso de ultrassom musculoesquelético, não podia mais fazer presencial, porque por causa da pandemia. Eu falei: "Matheus, seguinte, cara, você quer passar isso para o digital? Você dá as aulas e eu faço o resto. Eu faço marketing, eu faço a edição ali dos vídeos, faço a divulgação, faço os lançamentos e tal". Basicamente eu fui o lançador e ele o expert ali. E aí o Matheus aceitar a proposta dessa do R1, aí falou assim: "Não, cara, vamos embora. Eu vi que você gosta de fazer e isso teve, depois eu quero contar um pouco como que chegou a esse ponto". Eu não cheguei para ele e e lancei essa direto. Eu gerei valor primeiro e essa história, o Matheus pode confirmar depois pra gente, assim, ia ser até legal ter o Matheus aqui com a gente conversando um pouco, que é um cara que pensa fora da caixa. E a gente se tornou sócio, esse negócio foi crescendo, foi escalando, se tornou o MSKD, que hoje, putz, é o melhor curso de ultrassom musculoesquelético aí das redes digitais. Nem não, se eu não me engano, não tem, presencial mais, só online. O negócio deu muito certo, gerou muito valor, mas no R2 eu parei praticamente de estudar radiologia. Porque eu tinha que estudar marketing, tinha que estudar divulgação, tinha que estudar edição, tinha que estudar contratação de pessoas, tinha que estudar um monte de coisas que eu tive que tomar algumas decisões, falar assim, cara, por exemplo, tomografia. Eu falei assim: "Eu não vou laudar tomo", é uma decisão, porque eu não vou ter como estudar tomo, vou ficar só no ultrassom e não vou laudar tomo. E tudo bem, eu não estava muito estruturado psicologicamente para dar saltos tão grandes. Acabou que eu, nessa confusão aí, me tornei sócio do lugar que eu estava fazendo residência e, enfim, peguei diretoria comercial lá. Então foram muitas responsabilidades, foi um salto muito grande na vida. Uhum. Um grande amigo meu falou assim comigo: "André, seu problema tá aí. A vida não pode dar muito salto. A vida é uma escada, você tem que passar, você tem que roer o osso pra você chegar, porque senão, se você der muito salto, aqui você não tá preparado, você se você cai lá de cima e é muito doloroso cair lá de cima". E isso aconteceu comigo. Uhum. Eu, cara, surtei, falei assim: "Cara, não aguento mais essa visão em lançamento, você não sabe se você vai vender, se não vai". E, putz, em paralelo não estava fazendo ultrassom e isso, pô, pesando na minha cabeça, e eu no R2, R3. E na hora que eu formei no R3 eu falei: "Cara, eu preciso voltar pra medicina assistencial, porque senão eu vou perder aquela sensação de FOMO, né, Uhum. de medo de perder uma habilidade que você já adquiriu". Inclusive, tem a ver com o que você falou da falácia do de sunk cost fallacy, como é que é? É, falácia do custo Fala, irrecuperável. custo irrecuperável, né. Pô, eu dediquei há 3 anos aí a 6 anos de medicina, depois mais 3 e vou parar de ser médico agora. Isso me incomodou de uma forma, então eu fiz um pouco,
voltei só para assistência, eu acho que isso deu uma limpada na minha cabeça, eu comecei a subir a escadinha, eu voltei como se eu tivesse no R2, eu já era formado, mas assim, pô, fazendo tração, estudando, indo para casa, voltando, isso deu uma limpada na minha cabeça para eu poder pensar assim: "Cara, será que é isso que eu quero para minha vida?". Mas, a minha opinião sobre isso é que não dá para jogar e baseado nisso que eu falei, não dá para você jogar o chapéu completamente, pular lá completamente, sem saber das consequências disso, sabe, sem você crescer como uma escada. E aí eu falei isso com o Manuel na JPR, o Manuel recebeu muito bem, cara, isso foi muito legal dele, assim, que ele falou para mim: "André, pô, te agradeço, cara, mas não concordo". E isso foi muito legal, porque assim, pô, é bacana você ouvir o outro lado também, né. Uhum. Então eu queria que você falasse, assim, o que que você me falou, não sei se você já mudou de opinião sobre isso, ou o que que você pensa sobre essa transição de carreira, se ela tem que ser gradual mesmo, se ela tem que ser se ela pode ser, assim, não tô falando de qualquer jeito não, tô falando assim, se ela pode ser uma coisa, assim, tudo ou nada, 8 ou 80, ou vai ou racha, Entendi. sabe. Boa. É isso. Boa, boa. Eu acho que assim, ó, a primeira coisa desse assunto que a gente conversou, tem um livro que chama Princípios, que é do Ray Dalio, ele é excelente esse livro, eu lembro que eu li na época do exército. Tem alguns pontos que ele traz que são muito importantes para que haja progressão no ambiente que você está vivendo, até porque ambiente é estratégia. Então, sobre as pessoas terem capacidade de entrar num desacordo respeitoso. Que foi o que a gente teve. Tipo, a gente Sim, não tá de acordo, mas a gente respeita e tá tudo bem, é tudo bem. isso. Outra coisa é que tem que ter a mente aberta. E o Uhum. terceiro, ser brutalmente honesto. Porque se a gente fica muito inventando moda pra falar, a gente não fala a verdade pro outro e aí não vai ter progressão. Então, esses 3 pontos ele aborda no livro, eu acho que são importantes pra qualquer ambiente que você tiver. Se você tá num ambiente que as pessoas são brutalmente honestas, claro que não é daquele jeito que vai te estraçalhar, né, mas uma pessoa ser brutalmente honesta, você ter mente aberta e ter capacidade de entrar, ter maturidade pra entrar num desacordo respeitoso, que, pô, tá tudo bem, não vai bater a opinião e é isso, ele vai ter o ponto dele e você tem o seu. Ponto de vista é a vista de um ponto, né, é aquilo, né. Pô, Mas beleza, legal, legal. qual que é a voltando agora pro que você falou sobre isso da transição de carreira. Tudo tem que ter uma estratégia por trás e tudo tem que ter um planejamento. Então, um planejamento estratégico para as coisas que você quer fazer. Todas as escolhas vão ter consequências. Até o fato de você não escolher fazer algo é uma escolha que vai ter consequência. Então, você vai ter que viver com as consequências daquela escolha ou não escolha. Aquela escolha de não escolher Uhum. também vai ter consequência. Então, assim, no meu ponto de vista, tá? Eh, eu tive essa transição e eu falo isso embasado no meu contexto de vida, por quê? Por que que eu falei: "Não vou atuar como radiologista"? Eu já tinha outra fonte de renda, então eu tinha a AFIA, e a AFIA me paga relativamente bem. Claro que, como radiologista, eu poderia ganhar mais, eu poderia, só que eu percebi que pra mim não fazia mais sentido, porque eu tinha sido apresentado a outro mundo e eu trabalhei minha residência inteira, assim como você também, nessa parte de produto, tecnologia, e isso estava me chamando mais atenção do que estar numa sala fazendo laudo. E eu não tô falando que tá numa sala fazendo laudo não tem seu mérito e é ruim, é maravilhoso, tá o tanto de gente que você ajuda, não só o paciente vai ser o fim, que é o lindo, que é a medicina é isso, né, você ajudar o paciente, é em prol dele. Mas você conseguir ajudar as outras equipes, você conversa com o pessoal da clínica, com o pessoal da cirurgia, você coisas que eles não estão vendo ali, isso define conduta, entendeu. Então isso é lindo na radiologia, você tá ali, não só numa sala laudando, se você for um médico, que é um pouco mais comunicativo e que tá disposto o médico radiologista, né, um pouco mais comunicativo, que tá disposto a trocar com as outras áreas, meu Deus do céu, tipo, você agrega muito. Mas no meu ponto, a divergência foi porque faria sentido eu não sair da radiologia se eu quisesse ir para uma área de health tech. Hum. Se eu quisesse ir para uma área que eu vou criar algo para radiologia, porque exatamente eu lembro da frase que você me falou naquele dia, André. Falou: "Cara, você não pode tirar o pé do chão da fábrica", que é exatamente continuar na radiologia, que é o que você me falou, eu lembro disso exatamente lá no JPR quando a gente estava tendo essa conversa. Então, se eu, porventura tenho vontade de voltar para a parte de health tech, e atuar ali, cara, com certeza vale a pena eu voltar pra radiologia, porque eu vou estar sentindo a dor de todo mundo ali no dia a dia.
tanto dos radiologistas, quanto das pessoas que trabalham com os radiologistas, os médicos, quanto os técnicos, todo aquele pessoal, técnico da parte de radiologia ou às vezes, sei lá, você tá no ultrassom, não vai ser um técnico de imagem que vai estar ali, vai ser às vezes uma enfermeira ou uma técnica de enfermagem que vai estar com você. Você tem todo esse pessoal para lidar, né. Então, e aí você vai entendendo dores e soluções e você vai criando, você pensa nisso, porque o que que a gente vê? A gente vê as pessoas reclamando no dia a dia, às vezes a gente reclama junto, ou a gente fica com raiva porque as pessoas estão reclamando muito ao nosso redor. Só que isso é uma excelente oportunidade, porque se existe reclamação, existe um problema. Se existe um problema, tem como existir uma solução. E aí você pode criar algo que as pessoas provavelmente vão pagar por isso. E eu não vejo problema de falar disso, assim como você tá falando, pô, do Coronafy. Cara, eu não tô te obrigando a fazer isso. É uma coisa que o do Coronafy, se você quiser ver a Crona, veja. Se não quiser, não tem problema também. Se for uma dor que resolve, se for uma solução pra você, lindo, velho. Se não for, beleza, você não é meu público, não tem problema, entendeu? Mas esse do ponto do médico não querer vender, que você comentou, cara, até pegando esse gancho, a gente tem esse problema, eu não sei por quê, a gente não aprende isso na faculdade, a gente fica preso nisso de cara, você tem que captar paciente, você vai ter que captar, não dá pra você só confiar em assim, só, né, porque na minha concepção, assim, você ser bom tecnicamente, bem formado, é o mínimo. Esse é o basal. Sim. Esse é o mínimo do mínimo. Você ter feito uma boa residência, ou se fizer uma subespecialidade, você ter uma boa subespecialidade e você entregar um serviço, um atendimento ali para o paciente de qualidade que vai trazer um resultado positivo, que vai, prorrogar a vida dele ali, né, vai aumentar a chance dele viver ou, o tempo de vida ou tirar a chance dele ter uma enfermidade que vá acometer muito ele naquele momento e que ele vai viver prejudicado. Pô, isso é lindo, né, na medicina, isso é maravilhoso. Sim. Mas enfim, eu acho que para você tomar uma decisão dessa, de que você quer transicionar de carreira, quer fazer, tem que ter um planejamento por trás. Perfeito. Eu tenho um fundo de emergência que me sustenta por um tempo, com tanto o meu gasto mensal, né, eu sei qual que é meu custo mensal, que ele me sustenta por pelo menos um ano, então sei que se eu parar, eu tenho esse um ano. E é justamente isso, você pensa: "Ah, o cara tá criando negócio, tá nadando", não tô, não vai ser isso. Todo o rendimento inicial, quando você cria algo, quando ele volta, é para você reinvestir na sua empresa, É. entendeu? Ou na sua clínica, seja lá o que for que você vai fazer. Não é em você, vou pegar esse dinheiro e vou para Maldivas, e tá Disney. Não é isso. Então, Não, tem que ter um planejamento na minha cabeça. Mas sim, eu optei de sair, mas porque eu a priori, eu não penso em atuar em health techs tá. de rádio nesse momento. Entendi. Não, perfeito. E aí a gente tá até esclarecendo pontos Aham. aqui, porque eu não sabia disso. Mas permita-me, Manuel, colocar um conceito de diferenciar, né, até pegando esse gancho do médico ter um pouco de dificuldade Tá. sobre o marketing, Hã. depois eu acho que a gente podia fazer um episódio sobre isso, que eu tenho algumas teorias e a algumas são bem teorias mesmo, Aham. assim, é quase que da minha cabeça, mas existe uma diferença entre manipulação e, persuasão. Certo. E a diferença conceitual, assim, principalmente, assim, nas minhas palavras, quando você está tentando manipular alguém, você está querendo convencer ela de tomar alguma ação, de comprar alguma coisa que é bom pra você, Sim, só pra você. sim. E a persuasão é diferente, você tá tentando convencer aquela pessoa de tomar uma decisão que vai ser boa pra ela, e talvez mais pra ela do que pra você. Então, a gente tem que saber, primeiro, é esse conceito, então acho que essas definições elas são importantes pra gente saber, pô, Manuel tá me manipulando ou ele tá me persuadindo? Que são coisas completamente diferentes. E também ter esse olhar crítico, nesse ponto eu acho que o médico é muito bom. De ver alguém falando e falar assim: "Cara, esse cara tá mentindo pra mim, esse cara não me passa confiança". Olhar É o clínico. olhar clínico. Ele faz isso todo dia, ele fala assim: "Putz, cara, quantas pessoas querendo atestado você já atendeu?". Exato. E você acha que, assim, você que não é médico que tá vendo isso aí, cara, a gente sabe que você quer atestado. A gente sabe. Vem A com gente papinho não. não vem. Segunda-feira. A gente sabe, a gente sabe. Então acho que primeiro isso, né, mas segundo, Manuel, e eu acho que isso tem tudo a ver com o digital, que a gente não só digital, mas como livros e conteúdos de pessoas,
que realmente pensam fora da caixa lá. Uma das dificuldades da pessoa saírem do lugar que elas estão para tentar mudar uma realidade ou trabalhar com algo que elas querem, são os ambientes que ela vive, que ela está inserido, sabe. E aí, o que eu poderia falar de dica prática é: cuidado com o professor frustrado. Total. Cuidado com o professor frustrado, cara, porque o professor, esse nome professor, ele já traz com ele muita autoridade. Verdade, total. Ele traz muita autoridade. Então, assim, cara, a palavra de um professor, ela é muito importante, e a gente sabe disso. Só que a gente tem que olhar para aquele professor e falar assim: "Cara, eu quero ter a vida que esse cara tem? Será que esse cara tá falando, assim, que todo mundo que tá no Instagram é charlatão, porque ele não tem coragem de estar lá? Ou mesmo porque ele já falou tão mal daquilo que se ele postar alguma coisa no Instagram, ele vai estar se contradizendo?" Então, tomar cuidado com o professor frustrado, cara. Eu acho que essa a gente pode fazer um podcast sobre isso, porque eu acho que isso é muito importante, porque você destrava uma coisa que as pessoas têm de medo de julgamento e tal, porque pensa aí você que é médico, comece a pensar nos seus professores de faculdade. Então, assim, esse olhar crítico eu acho importante, sabe, os ambientes que a gente está vivendo e a gente sempre procurar novos ambientes, correr atrás desses ambientes, porque a gente se encontrou na JPR. Eh, o que que a gente estava fazendo lá na JPR, né? A gente estava buscando novos ambientes. Exato. Mas olha a oportunidade que a gente teve de trocar uma ideia E hoje a gente tá aqui. e hoje a gente está aqui, pô, e a gente não sabe onde que isso vai chegar, É. mas tomara que chegue longe aí, e também se não chegar, a gente já fez a nossa missão, que é passar a nossa mensagem. Então, era mais ou menos esse ponto que eu queria colocar. Isso que o Manuel falou do planejamento é muito importante, a gente negligencia um pouco, sabe? A gente acha assim, e o plantão, tem um professor meu que fala isso, que o dinheiro do plantão, ele é amaldiçoado, porque meu professor fala isso, né, não é uma teoria minha, mas eu quero que vocês entendam a analogia, não é que ele é amaldiçoado e que é ruim da plantão. A gente trabalha tanto, você fica horas ali, às vezes 12, 24, 48 horas, que no final desse plantão, além de você ter dormido mal, você ter trabalhado bastante, você fica com aquela sensação de eu mereço. E a sensação de eu mereço, ela te faz tomar, assim, você Pedir quer uma pedir pizza. uma pizza, comprar um carro, É. viajar sem poder, gastando toda a sua reserva. Então, eu acho que esse tempo de metabolizar o que que você está fazendo para onde você está indo, é muito importante até para organizar suas finanças, organizar sua reserva de emergência ali, para você falar assim: "Cara, esse ano eu vou ficar naquele lugar e se eu não ganhar um centavo, eu vou aprender", né. Uhum. Que é o que você está passando agora. Sim. É o que você está passando agora, falando assim: "Putz, eu tenho uma ideia, vou colocar essa ideia para rodar, mas eu preciso de background, eu preciso de ter uma reserva financeira, não ficar gastando muito e tal, para depois você colher os frutos". Então, assim, isso que o Manuel falou é de extrema importância, que foi, é uma coisa que na minha história me faltou. Uhum. Então acho que nesse ponto a gente começa que não é uma divergência. Eu não largaria a medicina. Eh, mas imagina se eu tivesse um planejamento de largar a medicina, aí eu poderia fazer isso. Uhum. Então não é que eu discordo, não, eu concordo com você, Em partes. em partes, né. E esse negócio do chão da fábrica, né, que você lembrou aí, porque o que eu vejo que para quem desenvolve health tech, que não é o seu caso, Aham. na minha opinião, a pessoa não pode sair da assistência, nem que seja um período por semana, cara, só pra ele sentir a dor que os caras estão sentindo ali no chão da fábrica, sabe. Porque eu acho que senão você vira o teórico. É. O teórico ninguém aguenta ele, cara. Ele quer implantar uma coisa que ele não pratica, Sim, sabe. sim. Tenta implantar uma tecnologia que você não pratica. É um chão da fábrica, você não pode sair dele, cara, você vira um teórico. Mesmo se você for um professor que tenha seu curso online ali, você tá em contato com alunos que não sabem, que não são pares seus, Uhum. é muito importante. Porque ali eu lembro, na época do que eu trabalhava lá com o Matheus, que eu era R1 e eu ajudava ele a desenvolver a aula. Eu falava assim: "Matheus, é isso aí que você explicou não é um conceito que ficou muito claro para mim, você repete?". Aí ele repetia. Então você pensa se o cara sair dali e começar a conversar só com especialista em musculoesquelético. É.
Cara, as aulas vão ficar num nível tão alto, e ninguém vai entender nada. E eu lembro da nossa discussão, que foi sobre ressonância magnética, que pro R1, a ressonância magnética é outro mundo. É. Porque, assim, pra quem não é radiologista, pessoal, imagina uma tomografia que todo mundo tá acostumado, assim, o preto é preto, o branco é branco. Na ressonância, isso não é só. O preto pode ser branco em algumas situações, É. assim, a ressonância é um pouco diferente, e isso assusta o R1, principalmente que você está começando ali a especialidade, você não sabe nada daquilo. Então, foi um feedback que eu, como R1, falei assim: "Matheus, por favor, não fala de ressonância", porque na hora que você fala essa palavra, você começa a falar de T1, T2, a minha cabeça desliga, tuf, eu não quero prestar atenção nisso, porque não tá na hora. Fala o simples. Então, eu acho que esse tipo de chão de fábrica, para quem tá na área de ensino, é muito importante, Total. mas eu acho que principalmente também para quem tá desenvolvendo uma solução. Às vezes, começa a conviver só com o desenvolvedor, cara, já já você tá usando só jargão, você não consegue, conectar com as pessoas que estão lá do outro lado, você não consegue, vender o seu produto. É interessante porque, por exemplo, agora que eu tô indo para o mundo das startups, a gente vai começando a aprender vários termos. Tem que fazer o MVP, tem que pivotar. Tipo, se você não sabe o que que é isso, você não fala: "Ué, o que que é pivotar? O que que é MVP?", que é mínimo produto viável, né. Pô, tem que ver quanto que tá dando de churn, o que que é churn? Então a gente tem que estudar um conceito novo. Pô, explica para nós aí, o que que é churn O e o o que é tá, MVP? o mínimo produto viável é exatamente o ponto que tá a Chronafy agora. A gente lançou um mínimo produto viável. Quando você vai lançar um mínimo produto viável, você quer validar uma ideia, você pensa numa solução. Só que o que que a gente quer, né? Ainda mais um médico, mas porque eu entendo esse drive médico, porque a gente lida com paciente, então a gente pensa, a gente fica 6 anos estudando para poder começar a atuar como médico. A gente jogou um mínimo produto viável, que é com uma função mínima. Como a gente cria, edita, exclui agendamento, o que que o pessoal mais faz? O que que a gente percebeu na primeira semana? A gente estava pegando os dados de criação, de edição, desse pedido na primeira semana, a gente teve 400 criações de evento, edição teve 4. Então, a criação é o bom, é ali. Ele seria, se a gente tivesse lançado só com ele, seria o nosso produto viável, o mínimo produto viável. E a partir daquilo, teriam demandas dos clientes, eles falariam: "Pô, Manuel, mas também quero editar". A gente pô, não foi só uma reclamação, a gente tá com 10 pessoas, 9 falaram que eles querem editar, então vamos trabalhar em cima da edição. Você trabalha em cima do que o cliente fala, então você constrói realmente o produto para o cliente. Atualmente, nesse momento que a gente tá gravando, a gente tem 5 dias de trial ali. Depois de 5 dias, a pessoa passa o cartão. E aí o que que pode acontecer? A pessoa não gostou da solução, deu bug, deu alguma coisa e ela sai do produto. Essas pessoas que começam a sair, essa galera é o churn. Então a gente tem que classificar, quantos por cento do pessoal que fez o trial ali que continuou com a gente. As pessoas estão cancelando naturalmente depois de quanto tempo com a gente? Por quê? A gente tem que ir atrás desse pessoal e conversar para entender o qualitativo, não para ficar tentando converter aquela pessoa de volta e vir para cá. Não, "Ó, Manuel, porque estava dando bug nisso aqui, eu queria criar um evento recorrente e não tá funcionando". E a partir disso a gente pode melhorar o produto. Então, se você não faz isso ativamente, você não descobre. Então, o churn seria isso, é você ver quantas pessoas estão cancelando, é a taxa de cancelamento que está tendo ali. Então você vai aprendendo uma série de conceitos e de como fazer uma validação. Lá tem livros que eles indicam que a gente pode estudar, inclusive uma indicação aqui rápida, tem um livro chamado O Teste da Mãe, que é The Mom's Test, que foi inclusive o Bernardo tinha me indicado. O Bernardo é um dos criadores do Além da Medicina, que hoje está em Stanford fazendo um MSX, que é um grau acima do MBA, e ele falou que poder fazer um teste de validação para você entender se aquele problema é real. Ele falou: "Cara, lê esse livro, porque até sua mãe vai responder a verdade se você souber". Por isso que chama, eu acho que é Rob Fitzpatrick o nome do autor. E por muita coincidência, o Bernardo me indicou enquanto eu estava criando, e quando eu fui pra Venture Cap, as mulheres indicaram pra gente ler exatamente o livro que a galera do Vale do Silício lê. Ter essa base, poder perguntar. Então, cara, é linda essa fonte, é um livro pequeno, fácil de ler, ele vai mostrando como perguntar de forma correta pra você, porque senão você pergunta de uma forma enviesada, você tem que perguntar de um jeito que, se eu falar para o André: "Pô, André, o que que você acha disso?", é chato às vezes, se ele dependendo da pessoa, a pessoa não vai falar: "Não, essa tua solução é ruim". A pessoa não vai falar: "Pô, legal", mas se você for ver pra ela passar o cartão, que é a maior verdade ali, pra ver se ela compraria aquela solução, ela Prova de compraria? amor, né. É, A prova de ela amor é o compra. cartão tá. Então, isso do chão de fábrica é muito interessante. Sim. Uma coisa que você estava abordando, cara, que eu conversei com o Thiago Ligori, inclusive ele é um cara que ele é cardio,
eu não sei se você conhece, ele criou agora ele tem uma startup chamada Turi Saúde, eu não parei pra me aprofundar nessa startup, então se ele vê, um abraço para o Thiago, porque ele trocou ideia Ô comigo, Thiago. uma coisa chamada Turi Saúde, que é sobre você fazer atendimentos médicos, e ele já grava e já organiza tudo no prontuário da pessoa. Tá. É um esquema de prontuário que a pessoa que tem clínica pode comprar e usar, acho que paga X por mês ali, não sei, se eu falar aqui eu vou estar inventando qualquer número, então X por mês que a pessoa paga. Então, uma das coisas que eu perguntei pra ele, quando eu estava nessa transição de carreira, que eu encontrei com ele no South Summit e fui trocar ideia com ele, tem que ser carudo pra você conseguir, sabe, ter as informações que você quer. Eu perguntei: "Como é que você fez isso aí? Porque você era cardiologista e agora você é startupeiro, como assim?" Ele falou: "Cara, eu segui um caminho que os médicos geralmente não seguem. Por quê? Ele chegava simplesmente nas health techs, ele falou assim: "Cara, eu chegava nas startups de health e perguntava se eles queriam uma visão médica, pra ele ser como se fosse um CMO, que é o Chief Medical Officer ali. Então ele fazia isso de graça, porque ele estrategicamente ele ia conhecendo mais gente do mundo das startups, ele ia aprendendo bastante coisa, e ele ia sem receber nada. E geralmente é aí que ele falou: "Cara, esse é o ponto que os médicos geralmente não vão", porque ele fala assim: "Pô, eu recebo X fazendo plantão, eu recebo X fazendo agenda, eu recebo X no consultório", e hoje ele tem a startup dele. Então, hoje, inclusive, enquanto eu tô nesse mundo que eu tô indo lá para o Cubo do Itaú, que é um hub de inovação que tem vários andares, e cada tem um andar da Health Tech, que é o 12º, tem o andar de Entertainment, tem vários andares ali. Então a gente acabou conhecendo o pessoal da Link School of Business, é do Álvaro Chocaí, e aí a gente acabou conhecendo um dos sócios, o Ângelo, e ele levou a gente lá para conhecer. E aí lá a gente conheceu 2 empresas de health de alunos dele, porque é uma faculdade de administração que tem muito mais voltada para o business, para o empreendedorismo. Inclusive, quando o Elon Musk veio aqui, ele foi na Lean. Sabe a Cavell? Tu conhece? É de health também, que eles mexem com a parte de PJ para médico e tudo mais. Legal. Cara, eu fui lá, são alunos de lá, a empresa tá num valuation de 125 milhões hoje, absurdo. E aí acabei conhecendo 2 pessoas lá, um que é o de um médico com provavelmente era um dev, que o dev é desenvolvedor, para você que não sabe, a pessoa que desenvolve, ele tanto a parte de código, low code ou no code, que é pouco código ali, que usa muito IA, mas enfim, que seria para atendimento médico e até VR que eles usam, a pessoa vai fazer um procedimento, pode colocar lá no paciente, o paciente vê a explicação do procedimento, muito massa, achei interessante. Ele tem tanto a parte de software quanto de hardware. E a gente conheceu outros meninos, que são 2 que não são médicos, só que o pai de um deles é médico, que eles estão nessa parte de fazer o atendimento humanizado como se fosse uma secretária. Tá. E aí, a partir do momento que vê que precisa ir para um humano, ela já encaminha e a secretária recebe. Então olha o tanto que vai desobstruir a secretária. Pô, total. E é 24/7, né, Sim, qualquer sim. horário e um bom atendimento, não cansa. Uhum. Eles não têm uma visão médica. E eles precisam de um médico e engraçado, que eu lembrei do Thiago essa semana, eu percebi ali que eles precisam de um médico, a parte business, de conectar. Médico tem muito disso de médico para médico, tem muito disso. Tem. Se você não é médico, já não tem credibilidade, tem alguns que pensam dessa maneira, infelizmente. Mas, não tô falando que é errado ou errado, infelizmente ou felizmente, Não vamos dá dizer pra assim. lutar contra É, isso. é Não isso, dá pra é lutar. isso, é isso. Então eles precisam de um médico, ou seja, eu percebo que existe uma oportunidade ali, que se você chega e fala: "Cara, eu posso fazer tua ponte com os médicos e eu posso ser o médico que apresenta essa solução", sem receber nada. Se você consegue, dá pra entrar. Exatamente o que o Thiago tinha me falado, eu tô vendo a oportunidade na minha cara. É isso aí. Exatamente. É isso aí. Então, eu acho que transicionar, né, pra você fazer essas coisas, você tem que pensar em todos os pontos. Você precisa ainda estar no chão da fábrica ou não? Geralmente você precisa. Por exemplo, se eu for começar a ensinar para as pessoas sobre business, eu preciso estar vivendo meu business. É. Assim como se eu for fazer alguma coisa da radiologia, tanto educacional com o produto, eu preciso estar indo lá atuar como rádio. Ah. Porque senão não faz sentido. E eu vou te falar, no dia que você me apresentou aquilo ali, eu não concordei contigo. Eu achei: "Não, não precisa". E hoje faz total sentido. Eu percebo que realmente, eu tá fora do chão da fábrica ali da rádio, cara, eu tô totalmente desconectado com a radiologia, totalmente. Se eu for fazer alguma coisa voltada pra rádio, eu preciso voltar, imediatamente.
Uhum. Pra poder entender a dor real em diversas camadas, que foi isso que ele falou do Matheus Queiroz, que pô, minha visão de R1 fazia com que ele explicasse. Por quê? Porque a realidade do Matheus é diferente, ele tá ali falando com especialistas, ele vai falar ressô pra ele é uma coisa normal, tipo, você tá falando de raio-x praticamente. Mas para o R1 o cara não sabe nem tomo pra poder entender a ressô. Então, essa visão do setor que você tá e você ter quanto o inferior, tipo, por exemplo, um chefe, ele ter do R3, do R2, do R1 ou até às vezes do fellow de músculo aqui, então fellow de músculo R3, R2, R1 no caso do Matheus, e você ter dos seus iguais e das pessoas que estão acima de você, é lindo, porque você tem a visão do macro, e aí você sabe exatamente em que pontos que você pode atuar. Então essa visão do chão da fábrica é fundamental e foi uma coisa que eu mudei minha ideia desde aquela conversa que a gente teve naquele dia. Sim. E sabe o que eu tô percebendo, vendo você falar, Manuel, a importância de você se espelhar na história das outras pessoas, assim. Acho que isso, você citou algumas pessoas que eu não conhecia, mas já aprendi com a história delas, Aham. entendeu? Inclusive, vocês estão convidados, todos que a gente citou aqui, são convidados para sentar aqui com a gente, tomar um café mineiro. Ah, vou citar alguns: Felipe Kitamura, Pá, convidado, Luiz Peck, que é do Léo Rage, Luiz Neto, o Matheus Queiroz, ele comentou, nossa, o Vida de Radiologista, Vitor Guerra, também tá convidado, exatamente, o Dudu. do Deolaudo também, vocês todos, Convidados, cara, são muito bem-vindos e a gente aprendeu muito com você, né, são mentes brilhantes. pessoas que É o tipo de pessoa que você tem que pedir uma informação, porque ela tá sendo muito bem-sucedida no que ela tá fazendo. Ela vai te dar a resposta é, pra onde você precisa ir, não um cara que é frustrado. eu vou falar uma coisa aqui que talvez seja o maior aprendizado que eu já tive nos últimos anos, você fazer a pergunta certa pra pessoa certa. Por exemplo, os seus pais, eles te amam, eles têm a melhor das intenções. Às vezes eles vieram de realidades completamente diferentes. Às vezes seu pai veio de um concurso público e aquele concurso público para ele é a coisa mais importante porque a pessoa pode atingir na vida. Então ele vai te dar todas as informações se você quiser passar um concurso público, como você e se aquilo ali para ele é a verdade dele e ele quer o melhor para você. Agora, quando você quer perguntar de transição de carreira, talvez o seu pai que seja concursado público e que aquilo tenha uma importância para ele, não seja a pessoa mais certa pra você compartilhar aquelas às vezes, se você chegar para uma pessoa mais mente aberta, que já viveu aquilo que você viveu, o ganho que você vai ter com os erros dessa pessoa vão ser inimagináveis. Eu tive uma experiência ontem, na sexta-feira, fiz uma reunião falando sobre soft skills lá no hospital, e eu convidei algumas pessoas que a gente já errou muito junto. Então, contratar e demitir para ele era algo que ele já tinha feito tantas vezes, e às vezes para mim que estava ali, aquele bebê ali, falei: "Nossa, como que a gente vai fazer agora? Essa pessoa saiu, essa pessoa quer sair e tal". Não, calma, nas outras na cabeça dele, eu imagino, Messias, você me corrija se eu estiver errado. Ele deve estar falando assim: "Não, nas outras 60 vezes que aconteceu isso comigo, eu fiz isso e deu certo". E eu vou dar mais um exemplo que eu acho que, assim, pra mim é mais ilustrativo que todos esses, que foi uma vez que eu estava num processo de emagrecimento no ano passado, e eu não estava conseguindo fazer uma coisa simples, que é isso aqui, beber água. Não estava conseguindo beber água. Parei e pensei assim: "Cara, quem que vai me ajudar com isso?". Assim, parece uma coisa tão óbvia, né, mas eu falei assim: "Cara, que das pessoas que estão no meu convívio, que pode me ajudar com isso?". Eu pensei na Marcela. Marcela era minha personal trainer, era a pessoa que eu via bebendo água, é a pessoa que tá ligada nisso, ela sabe como aumentar então eu fiz essa pergunta pra Marcela: "Marcela, eu tô tendo dificuldade de tomar água, que você acha que eu devo fazer?". Ela falou assim: "André, é o seguinte, você tem que associar um hábito com outro hábito. Por exemplo, toda vez que você arrumar a postura, você toma um gole d'água. E se faz escalado, você precisa comunicar para o pessoal: "Ó, tô aqui, ó, tomando aqui". Mas, silenciosamente, toda vez que eu ia arrumar minha postura, eu tomava um golinho d'água. E olha pra você ver, olha o nível de refinamento dessa recomendação. Por quê? Porque você perguntou a coisa certa para a pessoa certa. Se eu perguntasse, por exemplo, para uma pessoa que não bebe água, ela fala assim: "Ah, cara, se vira aí, bebe água". Essa recomendação da garrafa de 1,5 litro também foi de outra pessoa que eu comi, facilita a sua Andar com a vida. garrafa é bom.
Garrafa de 1,5 litro, você precisa beber quantos litros por dia? 3. Então, é simples, você só vai ter que tomar 2 garrafas de 1,5 litro. Então compra a garrafa de 1,5 litro, que você toma uma de manhã, uma de tarde, acabou. Então, ou seja, a pergunta certa para a pessoa certa vai facilitar a sua vida, porque ela já passou por aquilo e vai saber resolver seu problema de uma forma mais inteligente, ou pelo menos você já está aproveitando os anos que ela teve de erro. Acho que isso é muito importante, a gente ouvir a história, mais do que a gente falar, que 2 ouvidos uma boca, né, você está ouvindo mais e falando menos. Então, acho que isso é importante. Para encerrar, queria agradecer todo mundo que ficou aqui até o final. Se você puder curtir, compartilhar isso com algum colega seu, naquele grupo lá do WhatsApp, ou para alguém que você acha que tem interesse nessa área. Eh, Seguir a gente nas redes sociais. Fala o seu Insta. Meu Insta é André Coura 1, e o seu? O Manuel Guimarães. O Manuel Guimarães. Siga a gente lá e pode mandar mensagem pra gente. Vai ser um prazer. Nos próximos episódios a gente vai abordar mais coisas. Eu acho que a gente já podia até anunciar que no próximo a gente pode falar Do marketing que você queria do falar? marketing. Como que o médico tem dificuldade com marketing? E eu já estou pensando em algumas pessoas que podem ser convidadas para essa área e que vai ser bem interessante. Boa. Bom, agradecer você. O que que a gente pede? Cara, isso é piloto, é totalmente teste. Isso que a gente fala, que é a nossa mentalidade de teste, ajuste, erro, é exatamente isso que você tá vendo na prática. Se tiver sugestão de assunto, manda pra gente sugestão de assunto hoje, e o nosso editor já vai colocar aí no link do vídeo, na descrição do vídeo, o link para entrar na comunidade. Aí vai entrando pessoas e a gente vai conversando, vai vendo assuntos, sugestão de livro, sugestão de gente para convidar. Cara, a gente tá totalmente aberto, tá no início, a gente eu nunca fiz podcast, não sei se você já Não, fez. nunca fiz. É isso, então só obrigado, se você ficou até aqui, muito obrigado, já curte, compartilha com os teus amigos, pra quem pensa fora da caixa também, às vezes pra médico, pra não médico, tanto faz, manda pro pessoal, vê o que que o pessoal vai achar, vai ser muito legal ver as opiniões diferentes e até se às vezes vocês discordam de algo que a gente tá falando, é legal a gente saber disso. E, pô, só agradecer o Andrezão por ter falado essa semana, só pra você ter uma noção, essa semana ele falou assim: "Velho, podcast essa semana". É Aqui isso, em casa, e venha. ponto. E fomos. E aí a gente tá aqui gravando e é isso aí. Esse episódio foi patrocinado por Cronafy. Tem um slogan, não? Do A Cron produtividade que conversa com você. Ah, olha só, produtividade que conversa com você. Acesse aí o QR Code ou o link que está na descrição desse podcast e você vai ter acesso aí a Cronafy para você conseguir organizar a Eu gestão. vou fazer um cupom. É isso aí, o cupom, como que eu Fazer um chamar? cupom. E aí, doutor? E aí, E aí, doutor? doutor, 20, E aí, 20% doutor por 3 20? meses. É isso. Muito bom, muito bom. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Abraço. Tá.